Me lembra. É olhar para você e lembrar. Tá me ouvindo bem? Tá me Sim, ouvindo baixo? Tá me ouvindo bem ou baixo? eu estou ouvindo bem. Ok. Ah, bem, pessoal, hoje quero falar a vocês especificamente sobre o que que nós precisamos para saber crescer. Tem uma galera que vem aqui no Go Six e, obviamente, todos nós buscamos desenvolver a nossa vida. Mas o que que você precisa para você saber crescer? O que que você precisa para desenvolver? Porque a pergunta que não quer calar, e meu sermão tenta responder essa pergunta. Por que é que um monte de irmão que assiste o Go Six não desenvolve? Por que que um monte de irmão que está na igreja já há um bom tempo não desenrola? O que que você precisa saber para que você desenvolva, para que você cresça? O que que te falta? Bem, hoje quero falar a você justamente sobre essa maturidade que muitos ainda não conseguiram alcançar. E o texto base para a mensagem de hoje encontra-se em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O texto começa dizendo o seguinte, 3:18. Antes cresci na graça e no antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Bem, eu escrevi aqui, e essa é uma mensagem que eu já tinha feito há muito tempo, sobre estimular o crescimento cristão com o conhecimento doutrinário, um estilo de vida com discernimento. Veja só que o texto bíblico deixa claro aqui algumas coisas para a gente. O texto deixa claro que é preciso, primeiro, que você compreenda que o grande plano de Deus, ele começa do nascimento, ele começa do crescimento e ele começa da maturidade. Uma vez eu preguei uma parte desse sermão sobre maturidade, acho que foi na igreja da DEM, que eu preguei esse sermão lá. E hoje faz-se necessário também eu alongar um pouco mais e entender o que que você precisa de fato para crescer. E eu percebo que o grande plano de Deus é esse, de que você nasça, de que você cresça e de que você amadureça. Só que tem gente que participa conosco e não amadurece, e parece ser um menino. Bem, muitos crentes nunca vão chegar à maturidade. Eu vou te dizer por quê. Tem um monte de crente, um monte de irmão que nunca vai chegar à maturidade. Eles não chegam à maturidade por quê? Porque eles tensionam, eles não conseguem compreender ali que algumas coisas que eles fazem com que eles não sejam flexíveis. E por isso muitos crentes não chegam à maturidade porque eles ficam sempre tensionados. Eles ficam sempre ali numa posição de briga, numa posição sem estar refletindo ou mesmo sem estar modulando as situações. Tem algumas pessoas que precisam ser, por exemplo, sabe aquele boneco que a gente bate nele, ele vai para trás, e eu esqueci o nome, eu esqueci o nome do boneco. É um boneco que você bate e ele vai para um lado, vai para o outro, e você bate de novo e ele vai para um lado e vai para o outro. Talvez você, querido irmão, precisa ser um irmão que você consiga ter flexibilidade de ir e voltar. Você consiga entender o lado do outro, você consiga entender quem é você na sua história. E por isso que existem muitos irmãos que são bebês espirituais. Tem uma galera que não cresce, não amadurece, porque de fato ela é um bebê espiritual. Ela aprendeu aquilo que aprendeu na época que se batizou e não cresceu mais. Ela não se desenvolveu mais. Tem gente que até hoje é batizado, mas não leu nunca a palavra toda. Tem gente que até hoje que passa o ano inteiro e não faz um jejum. Tem gente que até hoje não tem um sentimento claro com o Senhor.
vive das histórias que aconteceram no passado e hoje eles não veem mais Deus. E por isso a importância de você compreender a mensagem de hoje. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo de 1 ao 5, vem falando especificamente a nós sobre isso. Veja o que a palavra diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Imagina Paulo dizendo, olha, eu não falei a vocês como irmãos espirituais, mas sim como irmãos carnais, que são mais parecidos que com meninos. E olha que ele estava falando para o pessoal da igreja. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Puxa, ele está dizendo que a galera não é madura, por isso que ele criou a galera com leite. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, ele estava dizendo que dentro da igreja, naquele povo, naquela comunidade que ele estava pregando de Corinto, a galera tinha inveja, a galera tinha contenda entre eles e a galera tinha muita dissensão, era muita separação. Um pensava de um jeito, outro pensava de outro. Ah, não, eu sou de Paulo, aquele é de Apolo e assim por diante. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais, crentes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Veja só como o texto deixa claro aqui que a galera de Corinto era uma galera sem noção, tinha briga dentro da igreja, tinha dissensões, eram separatistas, não eram amorosos e, por consequência, todo o corpo sofria. E aí, então, eu percebo que essas pessoas eu intitulei como bebês espirituais, porque Paulo tinha que dar leite para eles. Bem, existem alguns indícios aqui do que Paulo estava expressando. E eu quero explanar com vocês alguns desses indícios. O indício que eu percebo de serem bebês espirituais, de estarem na infância espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem gente que está no Goal Six que também é infantil. Eu tô falando isso porque tem gente que está conosco aqui, mas não é maduro. E se você não amadurecer, se você não crescer, você vai ser apequenado. Porque já era para você estar, em outro posto há muito tempo. Já era para você ter terminado sua vida, sua casa, suas coisas há muito tempo. Já era para você estar em outro patamar na sua própria vida, quer seja financeira, quer seja emocional, quer seja espiritual. E por que, então, pastor, eu ainda estou nessa situação de sofrimento quando que era para eu estar em outro patamar? Talvez você seja bebê espiritual. Não aceite crítica. Qualquer pessoa que fale com você, você já fica todo melindroso. E isso são claridades, são indícios de quem é bebê. E eu estabeleci em meu sermão aqui algumas coisas que demonstram que a pessoa ainda é bebê, que a pessoa ainda é infantil. Primeiro item que eu coloquei aqui, à luz do texto bíblico, é que tem gente lastimador ao invés de ser agradecido. Tem uma galera que é só reclamão. Um monte de irmão que reclama de tudo. Reclama do governo, reclama do céu, do mar, reclama da sua vida, daqueles que lhe rodeiam, reclama do pastor, reclama das coisas da igreja. Isso é um indício de que o cara não é adulto ainda, que ele é infantil, porque ele vive a sua vida para reclamar de tudo e ele gasta tanta energia nisso, sabe? Eu vou acrescentar nesse meu sermão aqui e olhando aqui para vocês, eu eu percebi que não é somente reclamão que faz com que a pessoa seja infantil, mas também a pessoa que não perdoa. Porque você que não perdoa, você é escravo do cara que te fez mal.
Você que não perdoa, às vezes você está aqui falando do cara que te fez mal e o cara está dormindo, a pessoa está descansando e você é um reclamão. Você, querido irmão, reclama de tudo e não produz nada. Porque o cara que reclama é o cara que não produz. O cara que fica reclamando de não tá bom, não sei o quê, não sei o quê, é o cara que não produz. Pode olhar a vida do cara que reclama. Tem um argumento que a pessoa faz e ela mais argumenta do que age. E eu percebo que uma das fases de demonstrar que alguém que é infantil é o cara que só reclama, só fala e não faz nada. Tem gente que sabe cuidar da família dos outros, dos filhos dos outros, sabe fazer tudo. Tem um monte de conselho, mas ele mesmo não vive esses conselhos. Tem gente que é especialista em resolver problemas dos outros, mas não resolve o seu mesmo. Por quê? Porque eu percebo que essas pessoas, elas só argumentam ao invés de agirem. Elas são infantis. Tem gente que só fica falando, falando, falando. Eu conheço uma galera, eu conheço um monte de gente que fala, 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 mas quando coloca no departamento, o cara não faz nada. Você deve saber aí. Ele sabe de tudo, ele faz tudo e tal, mas quando coloca no departamento para ele desenrolar, ele não faz nada. Mas ele é especialista e fala demais. Ele diz que acontece, que faz assim, assado e tudo. E quando não, ele fica falando da glória dele do passado. Mas eu fiz assim, mas eu, quando era assim, eu fazia assim e tudo mais. A igreja está diferente e tudo mais. Ele reclama de tudo, mas ele mesmo não dá um estudo bíblico. E ele quer ter coragem de ficar reclamando do pastor? Ele quer ter coragem de ficar reclamando dos líderes? Se ele mesmo, no seu poder de ação, não faz nada para aquilo melhorar? Bem, um terceiro ponto que eu estabeleço aqui é que pessoas que são infantis, elas seguem homens ao invés de seguir a Cristo. E tem uma galera que só fica seguindo homens, em vez de estarem seguindo ao Senhor dos homens. Tem gente que fica entrando nessas lives aí, nesses camaradas aí, e é o dia todo assistindo esses caras, assistindo essas coisas, estão assistindo pregadores e tudo e tal. E eu fico muito feliz, querido irmão, que você está aqui. Mas eu não quero que você só esteja aqui. Eu quero que você cresça. E se você só fica se alimentando da palavra que nós estamos trazendo aqui, toda mastigada, uma palavra inspiradora, mas você não vai buscar a palavra no seu próprio deserto, encontrar, achar os tesouros dentro da palavra, então você está se apequenando, porque tem uma galera que sai daqui do Gol Six, entra lá no 457. Sai do Sala 57, vai lá para não sei para onde, da Novo Tempo. Sai da Novo Tempo, pula para não sei para onde. E o irmão fica assim, mas ele mesmo não busca aquilo que os pregadores o inspiram a fazer. Por que ele não faz isso? Porque talvez esses irmãos, eles estejam seguindo homens do que seguindo o mestre. Por isso que falei anteriormente, você deve falar menos e agir mais. Você deve ouvir menos ali as mensagens, mas produzir mais mensagens. Talvez esteja falando com alguém que tem uma história muito bonita, outras pessoas têm uma história de luz, de luta, outras pessoas têm uma história de problemas em sua vida. Faça desse limão uma limonada. Que tal, então, você escrever um livro? Eu não consigo. Grava esses seus áudios aí e estabeleça ali alguns áudios e depois você manda para uma pessoa que faz livro e ela vai formatar tudo isso daí. Você vai poder deixar para a posteridade, para os seus próprios filhos, livros. Dizem, né, aqueles especialistas que é para você fazer, como é que é? Um filho, uma árvore, e plantar uma árvore e escrever um livro. Já plantei um monte de árvore, tenho um menino, e agora estou terminando o meu livro aqui. Sabe, irmãos, isso é só o pontapé para você crescer e ser uma pessoa melhor. E por isso eu percebo que no meu sermão aqui, como é que alguém pode continuar crescendo, pastor? Como é que alguém pode continuar na senda do bem? Porque quando eu percebo que o irmão era do mundão, que a gente chama, né, entre aspas,
E agora o irmão se batiza, o irmão se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Ele fez o quê? Ele cresceu. Porque agora ele está no novo patamar. Só que parece que algumas pessoas crescem e ficam ali num platô. Ele não desenvolve mais. Ele não lê um livro do Espírito de Profecia, ele não está mais ajudando ninguém. Ele está só indo para a igreja, volta, mas ele mesmo não sente que aquilo o impulsiona a crescer. Sabe? Talvez você, para crescer, tenha que se expor a situações diferentes e difíceis. Porque só dá para crescer quem sai do seu rol de cômodo, quem sai da sua rodinha de comodismo. Você talvez tenha que se expor. Se eu estou falando com alguém que não tem um inglês tão bem, que está travado, se exponha a falar e saia do meio do brasileiro, dos brasileiros ali. Porque você sabe, você que mora aí na América, um dos maiores problemas nosso é que nós não desenvolvemos tão bem o nosso inglês porque nós só ficamos no meio dos brasileiros. E você sabe que o brasileiro, ele começa a portuguesar as palavras em inglês, ele não desenvolve as coisas, porque às vezes ele só fica ali no meio, só quer comprar coisas em lojas de brasileiro, em lojas que falam português. Talvez você tenha, para crescer, tenha que se expor a situações diferentes, senão você não cresce. Você está buscando ficar no colinho da mamãe, num lugar cômodo, voltar para o útero. Ai, aqui está tão quentinho, pastor. Ai, está tão cômodo as coisas aqui. Eu vou continuar aqui, pastor. Você não cresce se você pensar assim. Por quê? Porque talvez você seja infantil. Só de falar isso para você já te incomoda, sabe por quê? Porque isso é infantil. É isso mesmo. O que é que você precisa para crescer, querido irmão? O que é que você precisa para desenvolver? Eu estabeleci em meu sermão. Devemos saber como nos alimentar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Primeiro ponto, tem uma galera que só vai buscar a sua própria dissolução, só vai buscar as suas próprias coisas. E por conta disso, o caminho da verdade será apequenado. Veja como o texto bíblico, desejai afetuosamente, como meninos. 2:2. E muitos seguirão essas dissoluções aí. Sabe, 1 Pedro, eu coloquei aqui 2 Pedro. Desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele veja o crescimento. Veja que o texto bíblico deixa claro aqui que você tem que comer o quê? Alimento racional, leite racional, não falsificado, para que você veja o crescimento. Tem uma galera que ele fica no Facebook, fica ali nas coisas, se alimentando de um monte de coisa que não é racional. Olha no seu celular quanto tempo você está gastando com as coisas do celular. Muitos dos homens que estão aqui conosco, olha quanto tempo você está gastando na televisão, ali zapeando. Às vezes você não está assistindo nada, você está zapeando. Muitos jovens que estão nos assistindo agora, olha quanto tempo você está gastando com o YouTube. A procrastinação ativa. O que é procrastinação ativa? São um monte de coisas que você assiste e que não necessariamente são coisas ruins. Mas você está se informando, você está não sei o quê, só que você não está andando, você não está crescendo. Por isso que eles dizem que isso é uma procrastinação ativa. A pessoa pensa que está crescendo, mas ela não está indo a lugar algum. Ela assiste um sermão, que é uma coisa boa, ela assiste um programa, um negócio que é legal, que não é coisa ruim, que é uma coisa boa, ela assiste um monte de outra coisa, mas ela mesmo não está crescendo. Ela mesmo não consegue pegar um negócio, começar e terminar. Por quê? Porque talvez não esteja crescendo, como diz o apóstolo Pedro aqui. Primeiro item que eu percebo do que Pedro está dizendo, que você precisa saber o que você está comendo. Devemos saber como nos alimentar. Por quê, irmão? Porque tem uma galera que está se alimentando de um monte de coisa que não faz sentido hoje.
Ele declara o seguinte: alimento deve ser apropriado para o crescimento. Se você quer crescer, você precisa se alimentar de coisas que vão te elevar. O Goal Six se propõe a ser um alimento que te eleve. Mas nós não queremos que você pare só na papinha, só na comida aqui do nosso culto familiar. Nós queremos que você, faça musculação. Nós queremos que você faça corrida. Nós queremos que você cresça nos estudos. Nós queremos que você desenvolva outras áreas, não somente o café da manhã que estamos tendo aqui. E a gente não quer que você viva só de café da manhã, só de comida. Nós não queremos que você viva só se alimentando. Nós queremos que você gaste energia também no reino de Cristo. E o Goal Six será a sua fonte de alimento também. Mais uma delas. Porque você sabe, o café da manhã, ele é bom. E, de fato, diz a Elisa Biasi que devemos comer como um rei no café da manhã, depois devemos almoçar como um príncipe e, por final do dia, devemos comer como um mendigo. Ou seja, você come no café da manhã algo muito bom, muito forte, substancial. Depois você vai, almoça, mas não tanto quanto em qualidade do café da manhã. E depois você vai ali ao jantar, antes de dormir, coma uma coisa muito pouca ali, uma besteira só, uma maçã, algo desse tipo, para que você durma e o seu corpo consiga trabalhar e restaurar o seu corpo e não somente o alimento que você come. Porque tem algumas pessoas que invertem isso. Chega de noite, o cara quer comer bastante e o corpo passa a noite toda trabalhando. Quando chega de manhã cedo, o cara está quebrado. Por que o cara está cansado? Porque, de fato, ele não descansou, porque o corpo estava trabalhando a noite toda para digerir aquele alimento. Se toma líquido, então, piora porque aquilo vai diluindo e vai ficando pior ainda. Veja, só dá para entender isso, só dá para dar valor a esse tipo de mensagem quando você é um irmão amadurecido. E parece que algumas pessoas só acordam para a vida depois dos 40. Quando começam a ver as dores, quando começam a ver os problemas, começam a ver as coisas, e aí ele quer correr atrás, mas parece que ele já não tem mais aquela energia toda, porque ele não cuidou nos 40 anos para trás. E isso daí é o momento para você reavaliar sua história. E por isso eu trago você de volta para a palavra. Há tanto alimento que não é saudável. Existe, de fato, um monte de alimento, irmão, que não é saudável. E tem uma galera se alimentando disso. Quando eu digo alimento que não é saudável, eu não estou dizendo somente alimentos aqui físicos, mas eu digo também alimentos intelectuais. Será que você não está assistindo e vendo um monte de coisa que não é saudável? E eu falo agora sobre redes sociais, né? Porque essa é o que a pessoa assiste no momento. Antigamente era televisão, mas tem um monte de alimento que não é saudável, que não está fazendo as pessoas crescerem, que não está fazendo as pessoas desenvolverem, e muitos estão consumindo isso. Por isso que o autor bíblico deixa claro, olha, você tem que tomar um leite verdadeiro, não falsificado, um leite que vai te edificar, para que você se torne adulto. Lembre-se que Paulo estava falando aos Coríntios ali, que ele começa dizendo que a galera vivia em briga, a galera não tinha saúde, a galera não melhorava na sua própria vida. Por quê? Porque eles tinham problema de dissensão, de briga, de inveja, de uma série de fatores ali. E ele disse, tu queres melhorar? Você quer se tornar alguém adulto? Você quer crescer, querido irmão? Então lembre-se de tomar leite apropriado. E eu estou dando leite um pouquinho mais forte para vocês. Ele declarava isso ao seu público. O alimento apropriado para o crescimento. Por isso que ele percebia que existe uma série de alimentos que não eram saudáveis. Por exemplo, violência nas notícias. Para de ficar assistindo notícia de política. Ai, pastor, tenho que entender, pastor. Para de ficar assistindo notícia de jornais aí. Os jornais que vocês estão assistindo estão botando medo em vocês. Você está gastando mais tempo com essas coisas deste mundo e não está tendo tempo para as coisas do Senhor. Não está tendo tempo para crescer. Se você perceber, é tanta coisa que você tem nessa piscina de informações do YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Você tem tanta informação que você fica nadando e você não sabe para onde ir, porque é muita informação. Então você tem que ter foco se você quer virar adulto, se você quer crescer. Quando eu digo virar adulto,
Tem gente que tem idade, e você já deve ter visto muito isso. Um monte de cara marmanjo que tem 40 anos ou mais e ainda são infantis. Não só aqueles que vivem ainda na casa dos pais, mas aqueles que não têm uma maturidade emocional, briga por qualquer coisa, não fica com raiva de qualquer um, não consegue se desenvolver, continua tacanho. Por quê? Porque não estão se alimentando de coisas saudáveis, se alimentam de violência nas notícias, ficam só procurando esse negócio de notícia e tudo mais, e vivem assim. Eu cresci assim, eu estou falando que eu cresci assim. Era de manhã cedo, eu sentar o papai sentava na mesa dele, cortava o pão francês dele, quando não era aquela baguete que mandava a gente comprar, cortava a baguete lá, tirava o miolo, papai não comia o miolo, me dava o miolo, papai tinha aquele ferro, aquele queijo redondo, era um queijo lá, cor de vinho, não lembro agora, era um queijo com uma casca cor de vinho, papai comia aquele queijo dele e tinha a manteiguinha dele tomando o café preto. E assistindo o quê? Bom Dia Brasil. Eu cresci assistindo Bom Dia Brasil, aquele jornal das 7 da manhã. Papai se arrumando para ir para o trabalho, sabe? E começava o dia com aquela carga de notícia. Tem gente que acorda o dia antes de fazer oração, antes de escovar o dente, ele pega o celular e vai ver o Facebook, vai ver o Twitter, vai ver qualquer coisa. Você está se alimentando de coisas que não são puras. Você está diminuindo a sua máquina, você está diminuindo as suas forças e você não está crescendo. Quem não cresce já está diminuindo, porque tudo se desenvolve. Só o irmão que parou no tempo, ele se diminui. Sabe? O irmão foi, cresceu e parou no tempo. Só que o resto tudo cresce. E o irmão, como parou, ele automaticamente, porque tudo está crescendo, ele já está diminuindo. Quem não cresce já está diminuindo. Por isso, perceba o que Pedro aqui declara. Tem gente que tem lazer excessivo, fica jogando videogame. Eu não tenho problema nenhum em você ter seu lazer, fazer suas coisas, não tem problema nenhum. O problema está em você não priorizar aquilo que é realmente importante. E o que é crucialmente importante? O seu crescimento à luz de Pedro. Eu não tenho problema de você ter um momento de lazer, ter um momento de extravasar, um momento de mudar. Não há problema algum com isso, por favor, não me entenda mal. Mas se você gasta tempo com o trabalho, gasta tempo com as outras coisas que você gosta, mas não gasta tempo em crescer, não investe tempo em você, então você está se apequenando sim. E tem gente que tem lazer excessivo. O que é o lazer excessivo? O cara joga o videogame dele e fica horas a fio. Ele assiste o Netflix dele lá, os seus filmes, e ele passa a noite adentro. São três séries, e ele assiste aquelas séries. O lazer é excessivo e ele não tem tempo para crescer na sua própria área de trabalho. Tem gente que está trabalhando, por exemplo, na sua própria área, e porque ele não cresceu, ele não desenvolve. Por isso, nós sempre estamos orando aqui pela irmã Suelen, porque ela está em busca de crescer. Vocês já viram eu orar por ela aqui? Porque ela sempre está fazendo seus cursos, fazendo suas coisas, porque ela está querendo desenvolver e crescer. É esse o espírito quando você diminui o lazer. Olha, aqueles caras que passaram em concurso, aquelas pessoas que desenvolveram, enquanto estava todo mundo, pensando, ai, que ele teve sorte. Sorte, é? Sorte? Sorte o quê, irmão? Ele leu mais do que todo mundo, ele trabalhou mais do que todo mundo, o cara agora é empresário, o cara agora não sei o quê. Sorte? Ele teve que labutar mais do que todo mundo, enquanto estava todo mundo brincando, todo mundo indo para as farras, fazendo as coisas, o cara estava onde? E estudando, se aprofundando, e por isso ele é melhor. Por isso ele está no estágio que está. Então, tem gente que tem lazer excessivo, tem gente que está precisando de recursos, mas fica gastando em um monte de coisa, e por isso que ele nunca chega ao recurso que quer. Eu já vi muitas pessoas assim. Elas vão, recebem seu dinheiro e elas querem melhorar de vida, elas querem ter coisas, elas querem comprar sua casa, mas ficam gastando todo mês o dinheiro nas coisas caras da vida. Não fazem um plano de ação. Tem gente que recebe dinheiro, mas não consegue poupar e não consegue viver de renda porque está sempre gastando. Olha para o seu guarda-roupa. Você vai perceber isso.
um monte de coisa no seu guarda-roupa, roupa que você nunca usou, mas porque estava na promoção, porque era a última, comeu o teu dinheiro. Bem, sabendo disso, compreendendo essa importância, tem gente que tem lazer excessivo, que ficam ali com planos imorais desses filmes aí, ficam com planos imorais das novelas, ficam com planos imorais das Netflix da vida, das séries da vida. O irmão está aqui, mas ele vai e fica se lambuzando com sujeira do mundão. Você é para ser santo, separado, é para pensar em coisas superiores. O inimigo tem uma das artimanhas dele, que é fazer com que a galera perca tempo com as coisas terrenas, já que o tempo é o que manda, ele tem que fazer as pessoas perderem tempo. Há uma única coisa que todo mundo tem igual: o tempo. Vai ter um dia que você vai morrer se Jesus não voltar. E se eu quero te enganar, eu vou gastar isso que você tem de único. Não é teu dinheiro, porque tem gente que vai ter tanto dinheiro, que não vai conseguir gastar consigo mesmo. Vai fazer o quê? Dar para os outros. Então, o que falta para muitas pessoas? O tempo. E o que o inimigo trabalha? Eu vou fazer um sermão só sobre o tempo. Ele vai e fica comendo o tempo das pessoas lá. Bem, compreenda, querido irmão, que é preciso, para crescer nessa primeira parte da minha mensagem aqui, que você desenvolva e que você cresça, diminuindo, sim, esses alimentos que não são saudáveis. A violência das notícias, o lazer excessivo e os planos imorais das Netflix, das novelas. Netflix eu estou falando que é um produto que se vende, mas são as séries, que são as novas novelas. Quer você ter vitória na sua vida? Quer você desenvolver? Então não esqueça do que estou falando aqui, porque esse é o verdadeiro crescimento. Amanhã eu vou falar a você sobre cada crente, o que ele deve fazer para desenvolver um devocional mais forte, como ele deve romper com a bolha que ele vive, como ele deve romper com a espiral do silêncio. Como é que você vai fazer para que você se desenvolva, para que você cresça? Eu estabeleci aqui, e fazendo esse sermão ontem, né? A Rose falou que o pastor fala rápido e ele consegue desenvolver. Ontem estava fazendo sermão até 2 da manhã. E eu estabeleci aqui algumas coisas sobre como se desenvolver e como crescer. Primeira coisa que eu estabeleci é que é preciso saber quem Deus é. E aí eu procurei numa chave bíblica textos que falem sobre quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é sábio, Ele é conhecedor de todas as coisas, Deus é onipotente, Deus é criador, é sustentador. E aí eu intitulei vários aí. Agora que eu sei quem Deus é, eu preciso saber quem Ele diz que eu sou. Por quê? Porque eu tenho que ter o autoconhecimento. O que Deus fala sobre mim? Quem ele diz na Bíblia que eu sou? E aí eu estabeleci os textos, né? Romanos 5, verso 8. Eu sou amado por Deus. Depois vem Efésios, eu sou escolhido por Deus. Depois vem Romanos 8, eu sou filho de Deus e herdeiro de Cristo. Eu herdo o que ele fez. Eu sou abençoado, eu sou justificado, eu sou criado por ele, eu sou fortalecido, eu sou um novo em Cristo, uma nova criatura em Cristo. Eu sou mais que vencedor, eu sou chamado por Deus para glorificá-lo. Então eu percebo o que Deus pensa que eu sou. Só que é o seguinte, eu coloquei uma terceira coluna, porque não é somente quem é Deus, o que Deus pensa sobre mim, mas agora eu preciso compreender o que eu penso sobre mim, sobre mim. Quem eu sei que eu sou, porque tem gente que não sabe sobre si mesmo. Tem gente que vive em função dos outros. Tem gente que vive em função de qualquer outra coisa, mas não vai cuidar da sua vida. Por isso que eu faço essas críticas àqueles que gastam tempo demais com o Facebook, porque eles só estão cuidando da vida dos outros, porque de fato eles não sabem nem quem eles são. Vá cuidar da sua vida, meu irmão. Quem sou eu? Eu sou valorizado, eu sou único, eu sou especial, eu sou corajoso e determinado, eu sou inteligente, eu sou uma fonte de alegria. Como a gente criou uma intimidade aqui, eu estou falando coisas que eu estabeleci comigo mesmo através da palavra. E a gente virou um povo, família aqui,
Por isso que eu estou abrindo um pouco o coração. Eu sou fonte de alegria e de inspiração. Eu sou talentoso. Eu sou saudável e forte. Eu sou aprendiz constante. Eu estou constantemente aprendendo. Eu sou um amigo fiel de Deus e eu sou grato a Deus. Coisas que eu sei que eu sou. E por isso você tem que estabelecer também, e você só consegue fazer isso quando você está diante da palavra. E aí eu coloquei aqui algumas coisas mais que eu vou estabelecer com vocês ao longo da semana. Bem, a pergunta que não quer calar. Quem é Deus para você? O que que Deus pensa de você? E o que é que você mesmo pensa de você? Quem você realmente é? Porque se você não entender isso, se você não compreender isso daqui, você não consegue ir para um próximo patamar. Você não consegue saber qual é o seu objetivo nessa vida. Ai, pastor, eu estou aqui nessa vida e eu quero te ajudar nesse processo. Eu estou aqui nessa vida, mas eu não sei o que que eu tenho que fazer, pastor. Eu não sei meu objetivo, eu já cheguei nessa idade. Eu não sei o que que eu vou fazer, pastor. Eu não sei o que que Deus quer, pastor. Eu não sei quem eu sou, pastor. Porque sempre viveu em função dos outros, sempre cuidou da vida dos outros. E agora, quando a vida está batendo à sua porta, o irmão não sabe nem quem ele é, porque ele nunca cuidou da própria vida. Eu sei que é difícil ouvir isso depois que você tem uns 40, 50 anos. Eu sei que esse tipo de sermão você tinha que ter ouvido na sua juventude. Eu estou preparando esse sermão para os meus adolescentes. Eu sei que você deveria estar num outro patamar, só que você está aquém daquilo que o Senhor quis para ti e daquilo que você mesmo quis para você. Você está abaixo. Era para você, com essa idade, estar em outro lugar, em outro patamar. Mas por que, pastor, eu estou no estado que estou? Porque você realmente não sabe quem Deus é, o que que Deus é para você e como ele pensa sobre você e o que que você mesmo pensa sobre você. Por quê? Porque Pedro está dizendo que você se alimenta mal. Você só está comendo papinha e leite falsificado, porque foi essa expressão. Coma leite fiel, leite correto. Você só está bebendo coisas falsificadas nessa vida. Você só está assistindo coisas que são falsificadas e que não são, de fato, a vida real. E por isso você talvez não esteja sendo a pessoa real que você queria que fosse. Quer você ter a vitória? Então faça planos para amanhã você estar aqui no Goal Six. Quer você descobrir quem realmente você é e como você desenvolver uma vida devocional forte, entendendo primeiro, porque lembre-se, é assim, ó, é espírito, é mente e corpo. O que Deus manda, a minha mente capta, daí a Ellen White fala sobre a reforma de saúde, para que a sua mente possa captar claramente, se você esteja aberto, ligado claramente sobre o que o Espírito Santo fala para ti, e agora você vai subjugar o seu corpo para fazer o que tu queres, para fazer o que o Senhor mandou. Eu esmurro minha carne para fazer o que tu queres, Senhor. É o que Paulo declarava. Quer você ter essa vitória? Então venha amanhã, e não só com você, traga outras pessoas, porque ninguém vence o ambiente. Se você tem no seu campo de pessoas ao redor de você que são totalmente antagônicas e diferentes de você, saiba que essas pessoas estarão te influenciando. Você, às vezes, não consegue mudar por conta da ambiência, então você tem que mudar desse lugar. O leão, e eu sempre digo, o leão é o cara poderoso, é um cara fortão. Ele é o maior da selva, mas o leão não consegue mudar a selva. Você é um irmão poderoso, mas você talvez não consiga mudar o ambiente. Saia já que você não consegue mudar, então mude desse lugar. Saia de perto de pessoas que estão te puxando para baixo. Saia de perto de pessoas que ficam contando piadas sujas. Saia de perto de pessoas que não te elevam. Comece a ter novas amizades, novas perspectivas de vidas, porque se você fizer isso, certamente você cumprirá o que 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz. Pare de ficar comendo coisas infantis, comida de leite. Você tem que ter coisas mais fortes. E eu estou propondo isso aqui no Goal Six, nessa pequena série dessa semana, a fazer isso com você, para que você encontre o seu propósito e saiba para onde você tem que ir e para onde o Senhor tem que te levar. Porque você está no estado em que você já deveria ter passado dele há muito tempo. Quer você ter vitória? Então eu quero que você se una a nós em oração. O irmão Jean estará orando. E enquanto o irmão Jean estiver orando, levando o Goal Six a um próximo patamar, eu quero que você vá na rabeira dessa oração.
Eu quero, sabe qual é a rabeira? Quando você ficava atrás do carro ali, andando para pegar o vácuo do vento. Você segura ali no para-choque, eu fiz isso quando era menino, no para-choque de alguns carros e você vai andando na bicicleta e você não precisa fazer muita coisa, muita força. Eu quero que você, quando o irmão Jean estiver orando, você vá junto nessa fenda que nós estamos abrindo da terra para o céu. Estamos abrindo agora uma fenda. Vai junto, recebe essa luz, recebe um pouco dessa glória. Vai junto nessa oração. Por quê? Porque Deus vai falar com você e você também vai falar com Deus. Vamos orar. O irmão Jean vai orar agora. Estão me ouvindo bem? Estamos. Então oremos. Eterno Deus, muito obrigado ao Senhor por palavras tão maravilhosas, tão profundas, que nos faz refletir, Senhor, em algumas coisas que nós temos falhado, Senhor. O mundo tem mudado, Senhor, e às vezes nós temos seguido mais o mundo e as novidades do que a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por inspirar o pastor Anderson para preparar, Senhor, este sermão e outros mais que ele tem preparado. Portanto, Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco, Senhor. Muito obrigado por levantar pessoas, Senhor, para nos inspirar a seguirmos de forma cada vez melhor a Ti. Olhando também, Senhor, para trás, para coisas velhas, Senhor. Há quanto tempo Tu tem nos pedido, Senhor, para buscar em primeiro lugar a Ti, Senhor? Há quanto tempo Tu tem nos pedido, Senhor, para examinar a Tua palavra e não olhar superficialmente, Pai? E agora, Senhor, nem olhar para a palavra nós às vezes fazemos, mas olhamos como o pastor diz, Senhor, a outras coisas, a outras pessoas e a outros meios de comunicação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados de cada um, Senhor, que está aqui neste grupo, Senhor. Tem misericórdia de nós e continua a falar conosco, Senhor. E ainda mais, Senhor, eu te peço, nos batiza, Senhor, de alguma maneira, nos ajuda a nos preparar para receber esse Espírito que a todo tempo Tu tem nos dado. E nós ficamos te pedindo, Senhor, que nos dê porção dobrada, e às vezes, Senhor, nós não temos limpado a nossa mente, nós não temos preparado o nosso corpo para receber, Senhor, e usar aquilo que nós já temos, ó Senhor, de Ti. Senhor, muito obrigado, Senhor. Como é grande és Tu. Tu és digno de toda honra e de todo louvor. Nós te amamos, Senhor, e nós te adoramos. Nos ajuda, Senhor, a receber essas bênçãos, Senhor, e levar essas bênçãos para outras pessoas, Senhor. Que nós não venhamos ficar com esse conhecimento que nós recebemos aqui no Go Six, Senhor, para nós, mas que nós possamos também passar para outros, Senhor. Nos ajuda a fazer um movimento, Senhor, em direção a Ti. Nos ajuda, Senhor, a fazer um movimento em direção à pregação do Evangelho, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada membro deste grupo, Pai. Continua a abençoar o pastor Anderson, continua a abençoar o Wallace, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja sempre com eles, ó Senhor. Abençoa esses homens, Senhor, que têm uma responsabilidade, que resolveram ter uma vida dedicada a Ti, Senhor. Portanto, Senhor, dai poder, capacitação a eles, Senhor. Desimpede, Senhor, aquilo que tem impedido eles, Senhor, tentado impedir eles de levar a Tua mensagem, Senhor. Dai saúde, dai paz no seu lar e dai capacitação, Senhor, para que eles possam receber, que eles sejam capazes de receber o Teu Espírito e de passar para outras pessoas, Senhor. Abençoa os pedidos feitos mais cedo aqui, Senhor. Nós temos pedidos feitos em nosso coração e agora com essa mensagem, nós também, Senhor, entendemos que nós precisamos nos livrar de algumas coisas, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Nos ajuda a ter um compromisso de estar aqui amanhã cedo e de continuar ouvindo a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a continuar buscando a Te conhecer. E assim como o pastor Anderson falou, Senhor, que quando acabar agora este momento, que nós não venhamos a ficar só com isso, Senhor, mas que nós venhamos a se aprofundar na Tua palavra, no conhecimento pessoal de Ti e no conhecimento pessoal de quem somos nós. Nos ajuda a tirar, Senhor, nem que seja 3 ou 5 minutos para olhar para nós internamente e saber quem nós somos e aonde nós estamos. Se não conseguimos fazer isso, Senhor, abençoa o pastor Anderson, Senhor. Que amanhã, Senhor, ele continue durante essa semana, como ele falou, a trazer, Senhor, maneira, Senhor, de como nós saber aonde é que nós estamos errando, para que nós possamos avançar mais e mais. Senhor, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, a nenhuma pessoa, Senhor, aqui nessa terra, mas que nós venhamos, Senhor, a buscar de Ti. Como nós lemos na passagem, Senhor, não é Paulo nem Apolo, Senhor, mas é a Ti.
É a Ti, Jesus, que nós queremos conhecer. É a Ti que nós queremos conhecer, continuar a amar. Portanto, o Senhor nos abençoa com Teu Santo Espírito, com o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu Espírito estejam conosco. Amém, Senhor. Estamos hoje, Senhor, buscando a tua presença a cada manhã. Em primeiro lugar, buscando o teu reino. E queremos, Senhor, que teu Santo Espírito esteja conosco aqui. Amém. Por isso, agradecemos a Ti pela vida da irmã Rose, que orou no começo, mas também agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do Jean, que está conosco aqui. E assim como ele tem orado, Senhor, entregue o Gol Six, entregamos também a vida dele, das pessoas a quem ele ama, em Tuas mãos. Que Teu Santo Espírito também esteja sobre Teu servo e sobre as pessoas que ele quer bem. Também, Senhor, olhe com um olhar de carinho, de amor para nós que aqui estamos no Gol Six. Que nós possamos, Senhor, nessa fenda que foi aberta no céu, Senhor, possamos ir junto e receber, Senhor, parte dessa luz e dessa glória. Que o Senhor ouça o nosso clamor agora. Que o Senhor ouça os nossos anseios do coração. Que o Senhor ouça também as lutas e preocupações que temos, para que o teu Espírito, Senhor, esteja sempre ao nosso lado. Queremos que o nosso coração esteja aberto. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida, o Gol Six em tuas mãos, buscando e pedindo ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. Tudo isso te fazemos no nome e nos méritos sagrados de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, deixa eu desligar aqui o...